eu precisava melhorar minha timidez e eu não era muito clara para passar informação no meu lado profissional. Eu era muito travada. E eu sentia a necessidade de passar a informação mais clara em reuniões, nas palestras, e eu não conseguia. Eu tinha essa necessidade de mudança. Como está a Sandra hoje, do ponto de vista de comunicação? Como está aquela Sandra tímida e que não tinha clareza? Como ela está hoje? Transformada. Uau. Tanto pessoal como profissional. Até me arrepio. Até as pessoas ao meu redor estão vendo a minha melhora. A minha fala está clara. Estou sabendo me conduzir sem timidez. Estou me posicionando melhor. Isso está me trazendo muita confiança, professor, muita confiança. Salve! Feliz em ter você aqui. Eu sou o Wendel Rodrigues, repórter e professor de comunicação, e este é o projeto 1 em 1. Uma vez por semana, eu recebo os alunos do treinamento avançado Revolucione Seu Discurso que aprenderam a falar em público com segurança em apenas um mês. E hoje, com uma baita de uma alegria, eu recebo aqui a queridíssima Sandra, nossa aluna do treinamento Revolucione Seu Discurso. Olá, Sandra. Muito obrigado, querida, por ter aceito o convite. Boa noite, professor. Eu que agradeço o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Oh, que alegria. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sempre gosto, você sabe muito bem, Sandra, eu me conecto muito com os meus alunos, principalmente quando eu percebo neles, que é o seu caso, essa energia. Você tem uma energia muito real, muito autêntica, que, aliás, é uma das características primordiais da nossa metodologia de ensino, a preservação da autenticidade. E eu sempre gosto de perguntar, Sandra, a gente se conheceu num treinamento, mas quando foi a primeira vez e onde você me viu? Me fala. Professor, eu te encontrei no Instagram, apresentando o curso e falando que ia iniciar novas turmas, e eu vi a minha necessidade, falei, vou me conectar, que eu acho que é o meu momento. Ai, que legal, que legal. Por quê? Quando você me ouviu, Sandra, também essa é uma pergunta que eu gosto muito de saber, que eu gosto de ouvir isso claramente dos meus alunos. O que eu disse? O que você viu que entendeu que era o seu momento? Todos nós temos um momento. O que você entendeu que era o seu momento de buscar esse aprimoramento na comunicação? O que eu gostei muito foi que o professor relatou a sua história, né? As suas dificuldades de se pronunciar, a comunicação era muito clara. Eu falei, gente, sou eu. Se o professor está nesse nível, eu também posso chegar lá. E eu vi que eu estava precisando e me conectei. Show, sensacional. Eu costumo dizer sempre, Sandra, que todos nós temos pontos de melhora, né? Buscamos a melhoria contínua. E eu sempre destaco, eu lamento por aqueles que entendem que já sabem o suficiente. É exatamente o contrário, porque nós vivemos um processo constante de evolução. Aliás, falar em evolução, depois nós vamos falar da sua outra paixão, tá? Da sua outra paixão, que eu sei da sua atividade principal, eu quero inclusive que você fale agora, mas eu quero falar dessa constante, desse processo contínuo de evolução, mas para que as pessoas possam conhecer um pouco mais. Eu já falei, já disse o seu nome, mas quem é Sandra? Onde Sandra mora? O que ela faz? Fala um pouquinho para a gente, querida. Meu nome é Sandra Santos, eu tenho 46 anos, sou analista de benefício, graduada em serviço social, moro em São Paulo, amo pessoas, amo meditação. Ah, meu maior sonho era vamos falar da meditação. Eu não vou perder a oportunidade de aprender ainda mais sobre meditação. No nosso último encontro ao vivo, numa live, inclusive, eu disse para você que eu estava lendo, eu gosto demais do tema, eu estou fazendo a minha incursão na meditação e já já eu vou explorar, acima de tudo, o seu repertório de conhecimento sobre esse tema. Posso, Sandra? Pode sim, professor. Muito bem. Prazer. E aí vamos voltar um pouquinho. Nós falávamos em pontos de melhoria, em pontos de melhora. Quais eram, naquele momento, antes do Revolucione, Sandra, quais eram
aqueles pontos que você entendia que precisava melhorar, aprimorar e evoluir? Eu precisava melhorar minha timidez e eu não era muito clara para passar informação no meu lado profissional. Eu era muito travada. E eu sentia a necessidade de passar a informação mais clara em reuniões, nas palestras, e eu não conseguia. Eu tinha essa necessidade de mudança. Eu costumo dizer sempre que, ao contrário do que muitas pessoas acham, a timidez, ela não é nenhum problema, ela é um traço de personalidade. E aí todos nós, efetivamente, precisamos saber nos relacionar com essa timidez. E dentro da plataforma, Sandra, você conseguiu perceber como evoluir? Fala um pouquinho da sua vivência dentro da plataforma de estudos, como foi, e também no processo de mentoria. Então, cada módulo eu via que nos exercícios eu tinha que me apresentar mostrando os vídeos. Isso era a minha maior dificuldade. Quando o professor falava, segue esse direcionamento no vídeo, melhora isso. Eu via a minha dificuldade, porque eu tinha muita dificuldade em me posicionar, em falar, em ser clara. E foi através dos vídeos, das orientações, que realmente eu vi a minha evolução. Como está a Sandra hoje, do ponto de vista de comunicação? Como está aquela Sandra tímida e que não tinha clareza? Como ela está hoje? Transformada. Tanto pessoal como profissional. Até me arrepio. Até as pessoas ao meu redor estão vendo a minha melhora. A minha fala está clara. Estou sabendo me conduzir sem timidez. Estou me posicionando melhor. Isso está me trazendo muita confiança, professor, muita confiança. Uau, uau, que máximo. Eu costumo dizer, inclusive, Sandra, eu já percebo, claro, já tinha percebido, porque é a segunda vez que eu tenho a alegria de entrevistar você, porque os grandes, incríveis exemplos de transformação a gente precisa evidenciar, e você é um excelente exemplo de transformação. Mas nós percebemos, as pessoas que estão aqui neste momento, inclusive conhecendo, vendo você pela primeira vez, já percebem clareza. Como a clareza é importante, Sandra. Como muitas pessoas não conseguem ser claras. Como muitas pessoas, muitas vezes, falam, elas próprias não têm a certeza e a convicção de que conseguiram se fazer entender. Esse é um problema muito recorrente quando a gente para, inclusive, para fazer uma análise mais profunda dentro dos ambientes corporativos. Muitos problemas graves, inclusive, surgem a partir da falta de clareza. E que bom eu ver aqui, em loco, ao vivo aqui com você, que a sua comunicação está muito clara, muito objetiva, muito direta. Que bacana, eu fico muito realmente feliz por isso. E um dos primeiros sintomas, eu costumo dizer, quando a gente vai fazendo essa transição para uma comunicação muito mais clara, muito mais compreensível sobre todos os aspectos, são as pessoas ao nosso redor. Você vive isso também, das pessoas que estão mais pertinho de você, compreender primeiro essa clareza e, por consequência, a confiança ao se comunicar? Sim, elas estão informando, Sandra, como você está melhor, sua postura está melhor, a sua dicção está melhor, você está mais clara com a informação. A semana passada eu tive uma avaliação profissional dentro da companhia e eu fui muito bem elogiada. A minha coordenadora está muito orgulhosa de mim, que eu estou realmente mudada. Estou muito feliz, de verdade, de verdade. Uau, uau! Eu vibro demais com essas coisas, Sandra. Show, 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 show. Querida, eu gosto muito, muito, muito de saber. Eu sei que você tem uma paixão que é a meditação. Meditar, meditar. E eu quero aprofundar um pouquinho agora, porque hoje virou, inclusive na moda, as pessoas estão falando muito de meditar, já de um tempo, inclusive. E eu tenho me interessado sobre esse tema, esse assunto, já há bastante tempo, alguns meses, na verdade, um ano e meio no máximo, porque a meditação, aos poucos, ela me dá tranquilidade. Tranquilidade, inclusive, para viver momentos e circunstâncias em que eu
em que é exigido de mim uma comunicação ainda mais assertiva. E por que eu quero abordar sobre meditação? Primeiro, porque eu sei que você gosta, conhece e estuda a respeito. E segundo, porque certamente o que você vai pontuar aqui poderá, além de estimular as pessoas a buscarem ainda mais informações, inclusive acompanhando você, poderá ajudar também a controlar o nervosismo. Porque a meditação tem tantos benefícios que, aliás, eu quero que você comece pontuando exatamente isso, que ajuda, inclusive, a controlar o nervosismo para se comunicar. Mas vamos partir do princípio, Sandra. Primeiro, para quem está nos acompanhando, o que é meditação e quais são os benefícios que ela proporciona, os principais, porque eu sei que são vários. Quais são os principais? Então, a meditação que eu pratico, ela se chama Raja Yoga. É uma meditação que a gente se reconecta com a consciência e faz essa ponte entre a alma e Deus. Ela traz muita paz de espírito, traz muita concentração, traz muita harmonia, ela faz a gente ficar mais centrada, mais equilibrada. Isso é o diferencial que eu buscava na minha vida desde quando eu iniciei a meditação. Uau. Você medita quantas vezes por dia hoje, Sandra? O maior tempo é no período da manhã, mas a meditação Raja Yoga, você pode parar durante o dia e fazer essa conexão, porque a gente trabalha com pensamentos positivos. Então, naquele momento que eu não estou muito bem no meu dia a dia, no meu trabalho, eu me reconecto e vejo a essência que eu sou, a alma pura que eu sou, e eu não preciso pegar as energias que estão ao meu redor. Uau, nossa! Sabia que isso ia colaborar e agregar demais. Sabe por quê? Hoje, inclusive, eu gravei uma aula dando orientações para controlar o nervosismo. E entre as nossas orientações repassadas, Sandra, entre as orientações repassadas, eu sugiro uma delas. Desafie a própria mente a se afastar dos pensamentos negativos. Olha que conexão linda, que conexão incrível. Como a meditação ela pode ajudar. Porque se você, por um lado, apresenta, e isso claramente eu percebo, que a meditação, um dos benefícios entre tantos, é se blindar efetivamente de pensamentos negativos, independente do ambiente. E aí eu sugiro uma das recomendações que eu dou para controlar o nervosismo na hora de se comunicar é exatamente evitar os pensamentos negativos. E aí eu uso a expressãozinha, eu uso o verbo, na verdade, desafie a mentalidade. Como é que a gente consegue desafiar a mentalidade numa situação prática, Sandra, num dia que não é muito legal, não está muito legal, porque todos nós enfrentamos, temos esses dias, mas que eventualmente a coisa não avança, para, muita coisa chata, triste, eventualmente está provocando coisas negativas. Como é que a gente pode usar a meditação neste momento para se blindar? Primeiro, você precisa acreditar que você não é tudo aquilo que está acontecendo, que você é algo bom, você é algo melhor do que aquilo. Então, você tem que se equilibrar e acreditar, não, eu sou melhor do que isso, eu posso fazer melhor do que isso, essa pessoa não está me atingindo, eu não vou deixar essa pessoa me atingir. Quanto mais equilíbrio e pensamentos voltados para o que você realmente é e acreditar, como o professor sempre fala, que você é incrível, que você é o melhor, é isso que a meditação ela também provoca, ela transforma. Uau, potencializa, exatamente isso. Para enfatizar, inclusive, eu quero potencializar o que você diz dentro dessa orientação. Uma das maneiras que eu utilizo para me blindar dentro dessa percepção de fato, entender quem eu sou. Se eu faço os nossos dias, independente da atividade de quem somos, nós enfrentamos problemas distintos. Eu costumo dizer que problema só muda de endereço, porque eles são os mesmos, às vezes, mais intensos e mais leves. As pessoas que estão aqui nos acompanhando, claro, como qualquer outro ser humano, também tem problema. E, às vezes, esses problemas se evidenciam na hora de uma exposição, na hora de uma reunião virtual,
na hora de uma gravação de vídeo, na hora de uma reunião aqui, por exemplo, na hora de apresentação, na hora de um pitch, na hora de conversar com o gestor, na hora de conversar com o cliente ou com a equipe. E eu costumo recomendar o seguinte, olha, a primeira coisa que você precisa mentalizar é que o mundo, a circunstância, o ambiente onde você está, ele pode efetivamente desabar. Mas você precisa se empenhar para transmitir tranquilidade e segurança, principalmente se você liderar. Porque se você é o timoneiro do processo, e se eventualmente você não demonstrar essa confiabilidade, não ser uma pessoa confiável, quem vai ser? Quem vai acreditar? Não dá. Exatamente. Você é o timoneiro. É você que precisa dar o norte do processo. Na hora que você está diante de um cliente, é a mesma coisa. O cliente, por várias, a gente fala muito para empreendedores, Sandra, para muitos profissionais liberais também, profissionais de carreira corporativa. E aí, às vezes, diante de um cliente, já aconteceu comigo, eu estou com uma proposta pronta, uma baita de uma apresentação, aconteceu isso há 2 meses, para um cliente gigantesco aqui em Brasília, uma empresa, e na hora da exposição, acredito que aconteceu. Faltou energia na minha casa. Começava às 4 da tarde. 3h50 eu estava pronto, slide na tela, tudo prontinho, ia ser pelo Zoom. O CEO da empresa me recebeu, nós começamos a conversar e de repente, quando eu cumprimentei, que eu estou falando de tal, pum, caiu. O que foi isso? E aí eu tinha 2 caminhos. E aí é o blindar-se dos pensamentos negativos. Eu tinha 2 caminhos. O primeiro era ficar completamente desesperado e perder o meu foco. Olha como uma meditação é importante. Perder o meu foco, perder completamente o meu objetivo ali e ficar transtornado, ficar indignado. Mas veja, faltou energia no bairro inteiro, na cidade inteira. É algo que foge ao meu controle. Então, qual foi a primeira providência? Eu pensei, ok, deixa eu me afastar, permanecer afastado dos pensamentos negativos. Eu vou fazer uma exposição extremamente importante. Eu peguei o telefone, liguei para a equipe dele e fiz, olha, eu estou aqui pronto, mas faltou energia. E aí eu não quero que ele espere, porque eu não sei quando a energia vai voltar. Eu quero que ele diga o horário que ele pode. Aí eu estipulei um dia específico, isso é estratégico também. Não posso dizer quando é que ele puder. Não, aí ele não vai ser prioridade. Isso era uma quinta-feira, quarta, quinta-feira. O dia que ele puder, na sexta-feira, tudo bem. Depois a pessoa ligou para mim e fez o ainda. Sexta-feira, às 8h30 é bom para você? Claro, ela fez, mas é da noite. Eu digo, não tem problema. 8h30 da noite, nós estávamos aqui. E aí, naturalmente, torcendo para que a energia não voltasse a desligar. E a apresentação foi incrível. 8h30 da noite, nós estávamos conversando com o CEO de uma companhia extremamente importante aqui e, ao final, extremamente assertivo. Ou seja, eu me blindei, percebe, Sandra? E quando você fala Sim, meditação, quando você diz que ajuda a afastar os pensamentos negativos, você, inclusive, ajuda aqui a ensinar como as pessoas podem controlar o nervosismo. Porque o nervosismo, eu ainda sinto, claro, eu estou fazendo uma série de entrevistas com alguns dos meus alunos queridos, tem um friozinho na barriga aqui, uai, eu vou me deparar com os meus alunos, sempre há um friozinho para que eu possa fazer e me dar o melhor. Ou as pessoas acham que esse friozinho na barriga, ele cessa, ele acaba. Óbvio que não. O seu frio na barriga acabou, Sandra? Imagina! Fiquei pensando o dia todo, professor. Mas é um frio agora mais gostoso, professor. Não era igual antes. Claro! Eu costumo dizer, inclusive, que o nervosismo, embora, claro, seja algo que a gente precisa vencê-lo, no fundo, a gente vence quando controla. Então, eu quero, por exemplo, até fazer um exercício. Isso, exatamente. Eu fiquei nervoso, controlei o meu nervosismo e cá estou para conversar com os meus alunos, inclusive você. Como você faz, Sandra, para que você possa controlar esse nervosismo e realizar o que precisa ser realizado?
Então, voltando um pouquinho para a meditação, eu começo a pensar que eu vou me dar bem aqui na frente da câmera, que eu vou fazer o meu melhor, que eu me preparei para isso, que eu estou extremamente feliz e honrada de estar aqui. Então, eu não preciso me preocupar. Quando você começa realmente a pensar em coisas boas, não tem como, né, você ficar com pensamentos ruins. Uau, isso é tão importante. A gente toca muito isso no Revolucione, você sabe bem, porque quando você começa a pensar em coisas boas, não há tempo, por exemplo, de pensar em pensamentos, em ideias negativas. E sabe qual é uma das ideias negativas mais fortes e que mais efetivamente impacta na comunicação, Sandra? É exatamente a danada da opinião alheia. Nós nos preocupamos demais com o que os outros vão pensar. É por isso que muitas vezes a gente não consegue controlar o nervosismo, porque nós estamos, ao invés de focar no nervosismo e pensar em coisas boas, como você bem relatou, porque, poxa, que legal, vai ser bacana, vou poder partilhar um pouco, me expor ainda mais, vai ser um papo super agradável. Eu estou pensando, será que A, será que B, C ou D, o que eles vão achar quando for ao A? Porque essa entrevista aqui, o nosso alcance, eu falava para você antes de nós começarmos a gravar, o nosso alcance em todas as redes sociais hoje é 200 mil pessoas por semana. Essa entrevista vai rodar. Então, veja bem, em 4 semanas é quase 1 milhão de pessoas. Se a gente para pensar sobre isso, a gente não se move, Sandra. É verdade, é verdade. A gente não Mas, se professor, move. você falando sobre a preocupação do que as outras pessoas vão dizer, a timidez impedia de ir além. A timidez não deixava ir além, porque o medo do que eles iriam dizer, né? E agora, como eu estou mais do que muito bem treinada, com a mentoria do professor, com as técnicas, deixar. Pois é, pois é. E aí a gente consegue, e só para reafirmar, porque o número de pessoas, inclusive, que entram no Revolucione, que são pessoas tímidas, é muito grande. Porque gera essa identificação. Porque eu sei o que eu estou dizendo, porque eu fui uma pessoa muito tímida. Eu sei, a minha família sabe. Eu sei o que significava tirar uma foto. Eu sei o que significava sorrir. Eu lembro. Não foi a vida de ninguém, foi a minha. Eu lembro muito bem. E foi possível superar desde que seja da maneira certa. E aí, algo que eu quero abordar com você aqui, Sandra, sempre é incrível, eu gosto de ouvir isso e gosto de saber também, como eu crio uma conexão muito forte com os meus alunos, porque eu me entrego demais, eu acho que isso é muito, muito evidente, muito claro, mas acima de tudo, nessa entrega tem um aspecto que eu não abro mão, que é a autenticidade. Quando a gente começou a idealizar o método de ensino, a nossa metodologia, um dos pilares, o principal pilar é a autenticidade, porque eu passei a minha vida inteira, eu devo ter feito 30 cursos de comunicação ao longo da minha jornada, sem exagero, sem exagero. Fiz muito. Na época eu morava no Recife, viajava para vários estados, para São Paulo, e eu vou dizer, em 99% dos casos, era um monte de técnica que ensinava e não sei o que e tal, como se eu fosse um robô muitas vezes. Cara, a gente não é robô, nós somos seres humanos. E um dos aspectos que foi sem dúvida nenhuma, a estruturação desse paradigma, eu penso comunicação como algo real, algo de dentro para fora, e não amontoado de técnica. E para que você possa expressar algo real, a sua autenticidade tem que ser evidenciada. Isso te chamou a atenção dentro do Revolucione, Sandra? Sim, porque primeiro eu não sabia que eu ia usar tanta naturalidade, né? E o professor enfatiza muito isso. Eu pensei que ia ter módulo 1, faz isso, módulo 2, faz isso. Não, e o Revolução em seu discurso, não. Seja natural, siga as técnicas, porém, seja natural, seja autêntica, seja você. E isso eu amei, amei. Foi transformador, professor, foi transformador. Fantástico. É muito bom ouvir isso, Sandra, de verdade, porque
Eu sei que você mentaliza, nós temos, por isso a gente se conecta tanto. Eu acredito muito em missões, em propósitos, né? Eu sou uma pessoa que tem uma conexão muito forte com Deus, eu sou um cara de muita fé, e aí fé independe de religião, fé é fé. E eu me conecto muito, me empenho para me conectar muito com Deus. E quando eu ouço alunos, e especialmente você aqui pontuando comigo, foi transformador, só renova a convicção de que essa é a minha missão e propósito de vida, efetivamente. Transformar a comunicação das pessoas, revolucionar efetivamente a comunicação das pessoas e fazê-las acreditar em si sem precisarem abrir mão de si. As técnicas e ferramentas são muito importantes, sim, claro que são. Mas de nada adiantarão se você não preservar a sua autenticidade e incorporar essas técnicas e ferramentas. Eu fico realmente muito contente. E eu quero falar de sonhos, Sandra. Quais são os sonhos de Sandra Santos, que está aqui comigo, inteligentíssima, maravilhosa, extremamente incrível, expressiva. Sua energia é incrível, conecto demais com ela. Quais são os sonhos de Sandra? O que ela almeja? O que ela deseja acima de tudo? Campo pessoal, campo profissional? Campo pessoal, um dos meus maiores sonhos, que o professor sabe, é dar o início ao meu projeto de meditação, de realmente mandar mensagens positivas para as pessoas sociais, que às vezes o nosso dia a dia faz a gente esquecer um pouco da nossa essência, da nossa importância no nosso planeta, né? Esse é um dos meus maiores sonhos. Na minha vida profissional, eu quero realmente melhorar a minha comunicação, aprender a falar mais com as pessoas, ter um cargo de gestão e mostrar que realmente eu sou capaz. Claro que é, claro que é. Tenho certeza que você vai chegar, vai alcançar. E eu vou estar aqui aplaudindo, as suas conquistas, a cada uma delas. Sandra, muito, muito obrigado. Baita de um privilégio conversar com você. Alegria revê-la. Eu estou aqui, acredite, como um torcedor e alguém que se sente muito privilegiado por estar colaborando com a vida das pessoas, especialmente a sua. Professora, a minha gratidão será eterna. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua dedicação a cada aluno. Muito obrigado mesmo. O seu curso realmente foi revolucionário, transformador na minha vida. Hoje eu estou diferente, eterna. Uau. Obrigado, tá? Um grande beijo, querida. Tchau, tchau.